gente está acompanhando, você já acompanhou aqui no Boa Tarde o caso do travesti que foi morto em Caxias do Sul. Vimos também como está a Fernanda Campos, a médica transexual que foi agredida após uma briga de trânsito em Porto Alegre. E esses casos que a gente falou aqui sempre chocam muito porque tem a ver com o quê? Com falta de respeito, com falta de tolerância com as diferenças. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando agora com a Fernanda e também com a Tâmara Soares, que é diretora da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, e também com a Roselaine Dias, que integra a Liga Brasileira de Lésbicas. Eu agradeço a presença de vocês aqui para a gente tratar esse tema que é delicado, que é importante, né, porque tem a ver, como eu falei antes, com respeito e tolerância. Como é que você vê, Roselaine, essas questões, assim, a história da Fernanda que está aqui, né, que já contou, a gente reviu esse caso, o caso desse travesti em Caxias do Sul, que foi morto, teve o corpo jogado no meio da rua. Como é que você vê essas situações, esses crimes que acontecem? Nesse momento, a gente vê o que a gente já sabe, né? A população LGBT sabe desse cotidiano, conhece. Nós tivemos em 2009, na passagem de 2009 para 2010, vários assassinatos em Santa Maria, vários assassinatos em Pelotas e que a mídia não divulgou. Então, a gente, nesse momento, entende que o primeiro semestre no Brasil, que foi um primeiro semestre com as ações do deputado no Congresso, né, ações homofóbicas, ações que referendaram atitudes de discriminação, a proibição do kit, nesse momento a gente está percebendo ações e vontades de uma parcela da comunidade, da sociedade, como bem disse o Garcia, que não compreende as diferenças, que não percebe as diferenças, né? Compreender, do meu ponto de vista, acho que não vai compreender mesmo, né? Eu discordo um pouquinho da Fernanda. Eu acho, Fernanda, que os agressores, seja em que nível for, enquanto a gente não tiver uma medida de punição, como foi a questão do racismo do Brasil, como o racismo ainda existe no Brasil, né? Ele é mascarado, ele ainda existe no cotidiano das relações das pessoas. Só que hoje as pessoas não podem deliberadamente tomar atitudes racistas, porque independente da sua classe social, da sua condição econômica, elas vão sofrer as devidas repercussões em função dos seus atos, inclusive moral. E em relação à população LGBT no Brasil, nós ainda não temos essa condição. Eu sou professora, enquanto professora entendo que a criminalização não é o melhor caminho, mas infelizmente também o cidadão não pode, porque teve um acidente de carro, né? E aí eu vejo as discriminações em proporções. Se fosse eu, independente da minha orientação sexual, já ia ser complicado, porque é uma mulher ao volante, né? Mas aí ela ainda é uma mulher assumida mulher, ou seja, ela compreendeu, ela assumiu a sua identidade de gênero feminino. Então isso, para o contexto de sociedade machista e masculina que a gente vive, é muito complexo. Tâmara, é uma questão de sociedade machista, desculpa, Garcia, te interromper, mas é uma questão de estarmos em uma sociedade ainda machista? Machista, sexista, patriarcalista, sim, acredito que sim, Fernanda. Nós comentávamos, inclusive, sobre outros casos, como a gente ainda vive numa sociedade discriminatória, né? E o tema da sexualidade, ele sempre foi deixado para o ambiente do privado, do doméstico, sempre foi algo que a gente não discutiu, que enquanto sociedade a gente não quis discutir. Aí veio o movimento homossexual, veio trazendo à tona a liberdade, né, da afetividade, da orientação sexual, fora daqueles parâmetros que a gente tinha de feminino, masculino, de gênero e assim por diante, desafiando esses paradigmas, né? Esses paradigmas que agora a gente está desafiado enquanto sociedade a romper e mais adiante a entender que as pessoas têm a liberdade, elas têm que poder expressar essa liberdade, né? E aí houve, como dizia a Roselaine, uma reação conservadora a isso para manter as coisas como elas eram, né? Para manter todo mundo naqueles parâmetros que a sociedade muitas vezes impunha, mas que as pessoas, na verdade, estavam sendo violentadas porque elas não estavam podendo representar aquilo que elas são. Isso acontece com muita gente ainda, Garcia, tu comentavas, muitas vezes pessoas até que procuram travestis na rua, né? De noite, no dia seguinte, e no dia seguinte estão aí criticando, né? Que tu disseste bem, uma atitude muitas vezes hipócrita com relação a isso. Então, é fundamental a gente repensar que esse tema da tolerância e da aceitação e do respeito a toda forma de diferença. Tâmara, duas moças em atitudes carinhosas
elas não necessariamente não precisam ser lésbicas, elas podem ser amigas e carinhosas e afetuosas. E eu falo ao telespectador o seguinte: um dia a tua filha e uma sobrinha tua podem ser agredidas por um louco desses que generaliza. E também pode ser agredido o cidadão e um amigo do cidadão, né? O teu filho com um amigo. Como houve já casos, pai, abraçado filho. com um amigo, aí vou bater porque são homossexuais? Sim, teve o caso vou bater porque são né? lésbicas? Pô. Em São Paulo, um pai e um filho foram agredidos, quer dizer... E aqui, essa semana, duas namoradas, mas elas realmente eram namoradas, o que não justifica, é claro, o comportamento agressivo, registraram ocorrências na polícia que foram agredidas, ofendidas por estarem abraçadas no estacionamento de um supermercado aqui de Porto Alegre. No estacionamento, imagina se ela estivesse no corredor, né? Essas atitudes, quer dizer, independente se ela é amiga, se ela é namorada, né? É a livre expressão das pessoas. É o direito que as pessoas têm de se relacionar com a outra ou com o outro, né? Não justifica nenhum tipo de atitude. Agora, acho que é uma questão interessante da gente perceber, enquanto professor tem que colocar isso, que é a questão do processo de educação no Brasil também, né? Sim. Quer dizer, os pais e mães hoje e a escola, enfim, todos os espaços de formação e de educação precisam estar atentos e atentas que, a priori, 10% do contexto onde a gente está é LGBT, né? Os relatórios que registram qual é o percentual da nossa população dizem que somos 10%, entre lésbicas, bissexuais, gays e travestis. Vamos fazer um rápido intervalo, vocês continuam aqui, a gente já segue falando sobre esse assunto, sobre essas agressões sofridas por homossexuais. Agora a gente vai mostrar a história do seu José. Você lembra do seu José, aquele senhor de Novo Hamburgo? Ele não tem uma perna, ele tenta tratar de um câncer na boca. E segue agora conversando aqui com os nossos convidados sobre violência, intolerância, agressão que sofrem os homossexuais. Estamos aqui com a Roselaine Dias, que é da Liga Brasileira de Lésbicas, também a Tâmara Soares, diretora da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, e a Fernanda Campos, médica transexual. Eu vou, Fernanda, insistir num detalhe. Quando isso vira uma doença social, ou seja, homem não pode andar junto com homem, mulher não pode andar junto com mulher, preto não, é marginal, boné virado para trás, calça larga é marginal, né? Porque isso são estereótipos que vai se fazendo, e as pessoas têm que pensar o seguinte: o teu filho também pode usar esse tipo de roupa, esse boné para trás. O teu filho negro pode ser confundido com um marginal. E na realidade, isto está acontecendo na sociedade brasileira. Estão generalizando tudo, os homofóbicos, os contra pobre, contra negro e coisa e tal. Nunca o Brasil será uma nação enquanto a gente agir assim. Não vai ser nação nunca. Você é sempre um povinho de quinta categoria. O Jorge Gadré fala aqui no e-mail que não interessa a opção sexual das pessoas, tem que ter respeito por todos. Essas violências estão acontecendo por causa da incompetência dos poderes públicos que não prendem os agressores. É isso aí, a opinião do telespectador. Bom, mas aí não é poderes, é um só, é o judiciário, né? Aí a gente vai para um problema, um buraco bem mais embaixo. Né? Eu acho que são várias amplo questões, direito, né? Mas a questão da educação pode mudar. Fundamental. Eu estava falando antes, a questão das crianças, de educação. É a gente sair, que era o que a Tâmara começou falando no início, né? A gente sair dessa relação social de que todas as pessoas são heterossexuais, de que todas as pessoas são brancas. Não, nosso mundo não é branco, não é só hétero. Grande parte da nossa população é hétero, porque é um processo de educação que se vive no Brasil, é cultural. Isso não é natural. Eu vejo as pessoas falar, ontem eu vi em algum lugar, é natural. Não é natural. A construção dos gêneros, a construção da sexualidade das pessoas, ela é cultural. Pai e mãe ensinam na sua casa que o menino não pode experimentar e pintar a unha. A menininha brinca com boneca e o menininho brinca com carrinho, né? E o azul e o rosa. E Garcia, todos esses grupos que tu comentavas, né, são grupos vulneráveis e que a gente trabalha na Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, e grande parte da vulnerabilidade que eles sofrem é em razão dessa discriminação. Né? Dessa discriminação que é construída culturalmente, que ela não é natural. Mas aí uma coisa que a gente sempre coloca, e semana passada casualmente eu estava numa audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o tema dos idosos, né? Que é uma condição que todos nós eventualmente chegaremos, né? Tomara, né? Tomara, exatamente. E as pessoas diziam, não, a gente tem que valorizar os idosos
porque um dia seremos um idoso. E aqui tu colocavas, e por exemplo, as deficiências, a maioria das deficiências ela é adquirida durante a vida, e a gente tem no estado do Rio Grande do Sul 16% da população com deficiência. E aí tu dizias, bom, teu filho talvez esteja na rua e teu filho talvez seja um homossexual, mas a gente tem que ir também além e não só pensar que a gente tem que respeitar essas pessoas, porque um dia seremos idosos, porque podemos adquirir uma deficiência ou podemos... porque um dia poderemos nos sentir punidos por essa situação, não é isso? E sim, porque todas essas pessoas são, aí vou para o meu tema de direitos humanos, né? São seres humanos e têm um valor inerente e uma dignidade inerente e tem que ser respeitadas e valorizadas por isso. E porque tem uma contribuição para a sociedade. E é como tu disseste, enquanto a gente continuar discriminando, seja quem for, que saia daquele padrão que a gente aprende na escola e que é construído culturalmente, nunca vamos ter uma sociedade verdadeiramente democrática, verdadeiramente respeitosa de todos, porque se a gente discrimina um, discrimina todos os demais. E todos os demais são a maioria, não são minorias, que foi outro conceito que a gente construiu também historicamente e que está equivocado, né? Porque todos esses grupos vulneráveis, eles são a maioria da população. E tem uma questão, Fernanda, quando falava, né, eu vejo assim, um mapeamento, é a sociedade em geral, é a nossa população integrada. A população LGBT, as meninas que sofreram agressão, elas têm que ir para a delegacia, elas têm que procurar os mecanismos de defesa. É o primeiro passo. É o primeiro passo para exercer cidadania. Não interessa se o investigador ou a investigadora não quis te atender. Sai dali, eu sempre digo, em Porto Alegre, vá à delegacia da mulher. Né? A equipe é qualificada, a delegada tem responsabilidade pública social, participa das atividades, independente de qual é a população que chama. Então, as pessoas precisam, né, se referendar. Né? Não necessariamente é todo mundo pegar a bandeira, como disse a Fernanda. Fernanda, para encerrar essa discussão, o importante é não ter vergonha de se expor diante de uma violência, né? Sofreu a violência, vai lá, dá a cara para bater e vamos lutar pelos direitos. É mais ou menos isso. E o primeiro passo tem que ser dado pela gente, né? Porque se a autoridade não sabe o que está se passando. E nós temos, assim, muitos crimes que ocorrem que não são documentados. E a gente precisa documentar fazendo uma ocorrência. Né? A fulana entrou no banco, foi discriminada. Né? O outro foi roubado por um mexer dentro de uma boate. Tem que abrir a boca, tem que falar, tem que haver o início de um processo, né, doutora? É isso aí, porque se a gente não iniciar um processo, ninguém vai iniciar pela gente, né? É isso aí. E, Fernanda, para discutir todas essas questões e para pensar políticas públicas para esse grupo, fica o convite a todos. Semana que vem, de 21 a 23, o governo do estado vai estar realizando a segunda conferência estadual da população LGBT no City Hotel, ali no centro. Mais de 400 delegados de todo o estado vão estar pensando essas políticas para atender esse grupo da população tão vulnerável, mas que tem muito, sim, a contribuir com a sociedade. Fica o convite a todos. Tá bom. Eu quero agradecer, então, a Roselane, a Tâmara e a Fernanda pela participação aqui no Boa Tarde. Tenho certeza que colaborou muito com o pessoal de casa essa discussão. Tu quer dar um último recado, pessoal, que no dia 23 de outubro, em Porto Alegre, eu, como integrante do movimento LGBT, não posso perder esse momento, convidar todas as pessoas, as famílias, para estarem na redenção conosco. Tá certo. Obrigada pela participação, viu?